Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo a essa nossa aula gratuita, onde nós vamos falar tudo que você precisa saber que talvez esteja sabotando teus resultados, que talvez esteja impedindo você, profissional do desenvolvimento humano, seja lá de qual área for, pode ser da psicologia, psicanálise, neurociência, inteligência emocional, coaching, terapeuta holístico, hipnoterapeuta, não importa qual a sua metodologia, qual a sua área de especialização, nós vamos falar o porquê que talvez os resultados que você almeja não estejam acontecendo. Porque talvez você esteja com tanta dificuldade em romper, em prosperar, em captar clientes, em vender, em escalar o teu negócio, em fazer com que você seja autoridade, reconhecido no mercado pelo seu produto, pelo seu serviço, pelo teu atendimento, pela qualidade daquilo que você sabe fazer. E aqui a gente vai falar as principais coisas que talvez esteja impedindo você de prosperar, de romper, de crescer, de conseguir faturar, de conseguir ter mais clientes. E eu vou te entregar algumas estratégias que você pode aplicar hoje mesmo no teu negócio para fazer com que você cresça e se desenvolva e consiga alcançar o resultado que você almeja. Antes disso, deixa eu me apresentar se você ainda não me conhece. Meu nome é Vitor Sales, eu trabalho com o desenvolvimento de pessoas desde 2009, então faz um pouquinho de tempo que eu trabalho com isso. Eu sou terapeuta e também trabalho como mentor de negócios. Trabalho nessas duas áreas de atuação. Trabalho atendendo pessoas na parte terapêutica, como especialista em feridas emocionais, faço isso, como eu falei, desde 2009, e também atuo como mentor de negócios, mentorando todos os dias terapeutas, psicólogos, psicanalistas, profissionais do desenvolvimento humano e empreendedores no geral a como escalar os seus negócios, a como crescer, a como faturar, como conseguir mais clientes e como realmente viver do seu trabalho, viver do seu conhecimento. Então, vamos lá, sem mais delongas, direto ao ponto. A maioria dos profissionais do desenvolvimento humano e outros empreendedores no geral tem muita dificuldade em crescer, em prosperar, em vender, em transformar aquilo que eles sabem em produtos, em serviços, em captar clientes, em ter clientes para suas agendas. Eles têm muita dificuldade em transformar aquilo que eles sabem, aquilo que eles aprenderam nas formações, nos cursos, nas ferramentas, né? Transformar tudo aquilo que você sabe em grana no teu bolso, em resultado, em realmente algo que vai te trazer reconhecimento, que vai fazer com que você consiga viver do teu propósito, do teu chamado de transformar pessoas e realmente monetizar isso, rentabilizar seu negócio próspero, lucrativo, não somente por você atender ao seu chamado de desenvolver pessoas, mas também financeiramente ser algo que vale a pena, né? Porque o que a gente vê são muitos profissionais do desenvolvimento humano que estudaram muito, que se formaram, que fizeram muitos cursos, ferramentas, formações, que tem muito conhecimento técnico, tem muita ferramenta, capacidade. Quando senta com um cliente, tem um poder de transformação gigantesco, ele tem muito poder de transformar a vida das pessoas, mas ele não consegue fazer com que essa pessoa chegue até ele. Ele não consegue fazer com que essa pessoa sente com ele ali e ele comece um processo de transformação, de desenvolvimento. Ele não sabe como transformar aquilo que ele sabe num negócio. Ele acha que ele é um terapeuta e ponto. Enquanto ele tiver essa mentalidade de que ele não é um negócio, ele é só um profissional, ele é só um terapeuta, é só um psicólogo, ele nunca vai conseguir prosperar. E também ele precisa entender que o negócio dele não é somente atender pessoas, é muito mais amplo, né? E o que a gente vê são muitos profissionais extremamente qualificados, com muita capacidade, com muita competência, acabando desistindo ou não conseguindo sobreviver de verdade do desenvolvimento de pessoas. De novo, não porque ele não seja bom, ele é muito bom, mas porque ele não consegue transformar aquilo que ele sabe fazer em resultado, em um negócio, em grana no bolso. E ele acaba desistindo, né? Acaba não conseguindo sobreviver, literalmente, e acaba indo desistindo, indo para outras profissões, às vezes dividindo a atenção com o atendimento, com outra profissão, às vezes literalmente desistindo nisso. Outros profissionais, o que eles acabam fazendo? Eles acabam, por achar que o problema está com ele, que o problema é ele, ou é que é falta de conhecimento, inseguranças, né? Ele começa a comprar curso. Aí ele compra mais um curso, ele compra mais uma formação, e mais um curso, mais uma formação, mais um curso, mais uma formação.
E no final das contas isso acaba sendo até pior, porque cada vez mais ele vai aprendendo um monte de conhecimento, ele vai se tornando quase que um obeso mentalmente, ele acaba se tornando extremamente com tanta técnica, com tanta ferramenta que ele mais não sabe nem para onde mais ele vai. E agora, eu uso qual técnica, eu uso para onde, eu falo sobre o que, eu faço sobre o... E ele acaba ficando mais perdido, e aquilo que era a solução do problema dele se torna um outro grande problema e acaba se tornando algo muito difícil. Eu não sei o que eu faço com tudo isso. Na verdade, você não... Eu sempre falo com os meus mentorados, nas minhas mentorias individuais, nos meus treinamentos, que a grande maioria das pessoas, a grande maioria das vezes, o problema não é falta de conhecimento técnico, falta de ferramenta, falta de metodologia. O problema é porque você não entende de negócio. É porque você não tem a menor visão de como transformar aquilo que você aprendeu em um negócio, em grana no teu bolso. Este é o problema. E não falta de conhecimento, e não porque você não sabe atender, ou tem ferramentas ou técnicas. Na grande maioria das vezes, eu sempre falo para os meus mentorados, você já tem tudo o que você precisa. Agora é pegar isso que você tem e transformar num negócio, em criar autoridade no teu nome, em se destacar dentro das redes sociais, em transformar aquilo que você tem de ferramentas, conhecimentos, metodologias em cursos, grupos, serviços, produtos que pode fazer com que você prospere e não dependa unicamente de atendimentos individuais, o que a gente vai falar nessa aula, que é algo muito perigoso, né? E transformar, aprender a vender, aprender a captar cliente, tudo isso é importante para qualquer negócio, mas principalmente falando para um profissional autônomo, um profissional do desenvolvimento humano, se torna imprescindível. Você precisa aprender a gerenciar você como um negócio e que vai muito além de simplesmente atender pessoas, e a gente vai falar algumas coisas aqui nessa nossa aula, ok? Então vamos começar falando de erros que impedem que você tenha resultados, que impedem que você evolua, que você cresça, que você fature, que você capture clientes, que você tenha uma rede social de sucesso. Tudo isso a gente vai falar nesse nosso encontro de hoje para a gente te elucidar, talvez, erros que você esteja cometendo. E aqui eu quero que você seja muito vulnerável de olhar para você, olhar para a tua história, olhar para aquilo que você vem fazendo e aquilo também que você não vem fazendo, e sendo bem vulnerável mesmo, assumindo que, puxa, realmente eu faço isso, puxa, realmente eu sinto isso, puxa, realmente minha dificuldade é essa, puxa, realmente eu já fiz isso. Seja vulnerável, não tente criar a máscara de que tá tudo bem, de que eu sou excelente, que eu faço tudo perfeito, até porque perfeição não existe, a gente sempre pode melhorar. Então, olhe com vulnerabilidade para tudo isso que a gente vai falar, e olhe para isso dentro do teu negócio para saber se você comete esses erros, se você vem fazendo isso, para a partir desse entendimento, dessa conscientização, você possa transformar tudo isso, tá? Então vamos lá, eu vou citar alguns erros aqui para você se identificar, para você ver se você faz isso ou se você está passando por isso, tá? Primeira coisa, você não sabe usar o seu Instagram, você não sabe, ou você nem tem um Instagram, ou você não sabe como transformar aquele Instagram, você tendo autoridade ali naquele Instagram, você não sabe como criar conteúdo, você não sabe o que falar, como falar, talvez você tenha vergonha, talvez você tenha dificuldade em gravar vídeos. Pessoal, a rede social, ela é fundamental, não é nem opcional, ela é fundamental para que o teu sucesso venha. Não existe como você ser bem-sucedido sem estar na rede social, sem ter uma rede social forte, sem construir autoridade na rede social. E aqui eu vou focar muito no Instagram, que é a principal rede social atualmente, tá bom? Você precisa estar posicionado no Instagram. Você precisa ter uma rede social profissional. Você precisa saber como criar o conteúdo certo para atrair o cliente certo e, através dessa atração, fazer com que ele compre de você. Tua rede social não é uma plataforma de uma mídia social, de entretenimento, para você ver seus amiguinhos. Profissionalmente falando, tua rede social é o teu negócio. E você precisa aprender a jogar o jogo da rede social, profissional.
onde você coloca você como uma empresa, como um negócio, onde você se posiciona como autoridade, onde você se posiciona como alguém que vai crescer. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre erros, sobre o que você pode fazer na tua rede social dentro dessa aula, tá bom? Mas você precisa entender que você precisa saber usar o Instagram do jeito certo e criar conteúdo do jeito certo, tá? Ah, Vitor, mas eu não gosto. Ah, Vitor é chato. Ah, Vitor é cansativo. Ah, Vitor, eu não sei gravar vídeos. Tudo existe estratégias. Tudo que você não sabe fazer é mais difícil. Tudo que você não conhece é difícil. Mas dentro de uma estratégia certa, tudo isso se torna simples e mais fácil. E existe estratégia para gravar vídeos de forma simples, sem precisar ficar decorando, sem precisar falando de improviso e acabando tornando vídeos super longos, super chatos, super cansativos. Existem estratégias que podem fazer com que você economize tempo e esforço e tenha muito mais resultados dentro da tua rede social, ok? Outro ponto aqui, você é generalista e não tem um posicionamento definido. Eu sempre falo para os meus mentorados, nos meus cursos, nos meus treinamentos, que você precisa ser um especialista. Você precisa se tornar um especialista em resolver um determinado problema, uma problemática específica. Não existe essa de o que você faz? Eu sou psicólogo. O que você faz? Sou psicanalista. O que você faz? Sou terapeuta. Não existe isso. Você tem que ser especialista em uma área. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com feridas emocionais. Você trabalha com o quê? Eu trabalho como especialista em dependência emocional. O que você faz? Eu sou especialista em relacionamentos tóxicos e abusivos. Você tem que ter uma problemática específica e, a partir dessa problemática, construir autoridade em cima desta problemática. Você não é terapeuta, você não é psicólogo, você não é psicanalista, você não é coach, você não é treinador comportamental. Você é um especialista em resolver um problema. E aí você precisa entender qual é o teu lugar de especialista, qual é o lugar onde você vai se posicionar como especialista. As pessoas seguem muitos perfis desses generalistas, que gostam, é legal o conteúdo, mas é um conteúdo geralmente raso, é um conteúdo que elas não se conectam profundamente com o profissional, logo eles não vão comprar de você, eles vão comprar de um especialista, percebe? Quando eles, na hora deles decidirem comprar alguma coisa, eles vão comprar naquele que eles se conectaram profundamente, viram autoridade nele em resolver um determinado problema. Então você precisa se posicionar como especialista em resolver uma problemática e acabar com essa história de ser generalista, ok? Outro ponto importante aqui, que são erros que a maioria comete, depender unicamente de indicações para vender seus atendimentos. Vamos pensar que você só faz atendimentos individuais, você não tem outros produtos e serviços para oferecer, mas você só depende de indicações. Você não tem nenhuma estratégia, você não sabe como captar clientes, você não sabe como vender, você não sabe como criar soluções para ir ao mercado, para trazer clientes. Não, você simplesmente meio que cruza os braços e fica esperando o cliente chegar até você, vindo de indicações dos clientes que você já atendeu ou atende. Isso é muito perigoso. Você depender a sobrevivência do teu negócio a indicações é muito perigoso. Você precisa aprender a ter soluções, metodologias, estratégias, formas de estar sempre atraindo clientes, estar sempre entrando pessoas, porque a vida do profissional do desenvolvimento humano é assim, entra clientes, sai clientes, entra clientes, sai clientes, e assim é normal. Mas você precisa aprender a estar sempre atraindo clientes, né? Sempre atraindo pessoas para o teu negócio. Se você não fizer isso, como é que você vai vender? Como é que você vai ter um negócio que possa escalar, que possa crescer, que você possa viver e sobreviver e conseguir conquistar teus sonhos, teus planos, teus bens materiais que você almeja alcançar? Como é que você vai fazer isso se você não tem uma entrada frequente e você ali só fica cruzando o braço esperando o pinga-pinga das indicações? É muito perigoso. Se você faz isso, você precisa urgentemente rever o teu negócio, ok? Outra coisa, você não tem uma estratégia de vendas. Estratégia de vendas é fundamental para que você cresça, que você venda, que você escale, que você tenha um negócio. Lembra, você não é um psicólogo, você é uma empresa. Você não é um psicanalista, você é um negócio. Você não é um terapeuta, você é um negócio.
você precisa, assim como todo negócio, ter planejamento, ter estratégia, ter objetivos, ter metas. Se você não tiver isso, dificilmente você vai prosperar, você vai escalar. Existem vários índices, indicadores de instituições que coordenam e acompanham negócios, né, que falam que a maioria dos negócios quebra em, se não me engano, 2 anos, 2 anos. Por quê? Porque a maioria sabe fazer alguma coisa, mas não sabe como gerenciar um negócio. É muito bom em fazer alguma coisa, no nosso caso aqui, atender pessoas, mas não sabe como criar toda a estratégia de negócios para atender essas pessoas, não sabe se posicionar como uma empresa, não sabe como criar uma estratégia de vendas, não sabe como criar uma esteira de produtos, não sabe como oferecer isso para os clientes dele, como captar, de onde vêm esses clientes. Você não tem estratégia nenhuma. E por falta dessa estratégia, seu negócio está sempre na corda bamba, vai estar sempre sofrendo e estando em risco, né? Outra coisa, outro erro muito clássico, né? Você foca muito no produto, no serviço, na metodologia e não no problema. O que a gente mais vê dentro de páginas de profissionais do desenvolvimento humano é logo na bio ali da pessoa, sou psicólogo, às vezes coloca o CRP, ou então a terapeuta, taraná, aí criador do método XPTO, né? Pessoal, entenda o seguinte, na boa, o teu cliente ele não está comprando você, o teu cliente ele não está comprando o teu método, o teu cliente não está comprando nem tuas formações, o teu cliente está comprando a autoridade que ele viu em você de resolver um determinado problema que ele tem. É tudo sobre um problema e é tudo sobre ele. É sobre o teu cliente, não é sobre você. Se você não tiver essa consciência de que não é sobre você, não é sobre a terapia, não é sobre um produto, um treinamento, um serviço, uma mentoria, uma metodologia, não. É sobre resolver um problema que o teu cliente tem. Ponto. Acabou. E se você se conectar profundamente com esse cliente e ele ver a autoridade em você em resolver este problema, se conectando com você, ele vai comprar de você. Percebe? O que a gente vê é profissionais ali falando, criador do método tal. No método tal você vai aprender isso. No método tal você vai aprender. A metodologia é essa. Ou então a ferramenta lá, o TRG, taranana, a TCC, taranana, a terapia holística XPTO. Só fica falando sobre o produto, sobre a metodologia, sobre o serviço e não fala e não conecta com a pessoa que tem aquele problema e não conecta com o cliente. Logo, ele não conecta com você, logo, ele não compra de você. Simples assim, tá? Outro erro importante, você baseia toda a estratégia do seu negócio em atendimentos individuais. Você só sabe atender individualmente. Não tem nada errado em atender individualmente. Nas escolas, nas formações, nas graduações, nos cursos, você aprendeu isso. Você aprendeu a atender individualmente. Mas existe um mundo muito maior além dos atendimentos individuais. Um mundo esse que ele sim vai fazer com que você cresça, ele sim vai fazer com que você venda, ele sim venda em escala, que escale o teu negócio, que cresça, que fature múltiplos dígitos. Existem vários formatos, grupos, treinamentos online, que você pode usar para infoprodutos perpétuo para lançamento, mentorias, aulões, workshop. Existe um mundo de produtos e serviços que você pode transformar o teu conhecimento nesses produtos e serviços, otimizando assim o seu tempo de forma mais inteligente, entregando o teu conhecimento de uma forma mais inteligente e para muitas pessoas. No atendimento individual, você vai ter que obrigatoriamente estar ali ao vivo para atender uma pessoa. Ele não é escalável, você não consegue crescer, você não consegue alcançar um determinado nível de faturamento de clientes, porque você tem uma quantidade de horas para atender ali no dia, atendeu o limite, acabou, não tem como crescer mais do que isso. Então, você precisa ter um atendimento individual. Eu falo que você como profissional do desenvolvimento, eu como profissional do desenvolvimento humano, não importa que nível que a gente esteja, a gente precisa atender individualmente, porque é o cerne da nossa profissão. Mas você precisa aprender a diversificar o seu negócio, criando vários produtos e serviços que permitem que você escale. Eu sempre falo para os meus mentorados,
Você não pode depender a sobrevivência do teu negócio ao atendimento individual, porque senão você vai sempre estar em risco. Porque hoje pode ter, amanhã pode não ter, e aí? Teu negócio quebra? Essa instabilidade que a maioria dos profissionais do desenvolvimento vivem por justamente sobreviver unicamente dos atendimentos individuais. É muito perigoso e se você faz isso, você vai precisar mudar, entender que você precisa mudar a forma que você entende o teu negócio para fazer com que você cresça, tá? E, paralelamente a isso, a gente precisa entender o negócio e ter uma esteira de produtos. O que é uma esteira de produtos, Vitor? Uma esteira de produtos é você ter uma versatilidade, vários tipos de produtos e serviços para oferecer para o teu cliente. A partir do momento que o teu cliente compra de você, ele vê autoridade em você, ele vê que você tem competência, capacidade para ajudá-lo a resolver o problema dele, ele vai comprar de você. E se esse produto que ele comprar de você, seja ele qual for, de qualidade, ele vai comprar de você de novo. E ele vai querer de novo. E ele vai querer de novo. Ele vai comprar várias vezes de você. E você ter várias soluções para vender para ele é fundamental para que você fidelize isso. O processo não acaba na venda. A venda é o primeiro passo de novas vendas. Dentro do meu negócio, às vezes eu vendo 5, 6, 7, 8 vezes para o mesmo cliente. Então, é um esforço para construir a autoridade para ele, e a partir do momento que eu construo essa autoridade, ele vai comprar várias vezes, vários produtos que eu ofereço para ele, e eu estou sempre dentro de uma estratégia oferecendo soluções para os problemas dele. Entende como é que é? É muito claro que quando o cliente compra de você e você entrega uma solução, um produto, um serviço de qualidade, ele queira mais, porque ele gostou de você, ele se conectou com você. E aí imagina, você vai no mercado comprar alguma coisa e nesse mercado só tem um produto, você volta nesse mercado, você vai em outro para comprar em outro lugar que tenha mais variedades de produtos para você comprar. A mesma coisa é aqui. Você precisa ter uma diversificação, você precisa ter uma carteira de produtos e serviços, você precisa ter uma esteira para oferecer várias soluções para os seus clientes ideais a partir daquilo que você tem de conhecimento, das metodologias, os cursos, formações que você estudou, tá? Outro erro muito clássico e muito comum. A tua comunicação é técnica demais. Você é extremamente técnico, você é extremamente burocrático, você é extremamente, eu falo que é o psicologuês, né? O terapeutês. Você acha que você estudou muito, você é muito técnico, você tem muita qualificação, muito conhecimento, mas você quer falar desse jeito que você aprendeu de forma extremamente técnica para uma pessoa que ela é leiga, que ela não entende aquela metodologia, aquelas termologias, aquela forma de se comunicar. Ela não entende porque ela não estudou aquilo. Você estudou, ela não. E aí você vai querer falar sobre córtex pré-frontal, sobre sistema límbico, sobre neurociência, sobre dopamina, endorfina, sobre sistema nervoso simpático, parasimpático. Você vai querer falar sobre como funciona os neurotransmissores, como é que é uma sinapse neural, como é que é o sistema ativo. Você está falando japonês, né? Você está falando nada para o cliente não entende nada do que você está falando. Logo, ele não se conecta com você. Logo, ele não compra de você. A venda começa por uma conexão profunda, por ele ver que entender a tua comunicação, porque ele viu que você é a pessoa ideal para ajudá-lo a resolver aquele determinado problema que ele tem. Não é sobre a metodologia, não é sobre, é sobre ele confiar em você e ver autoridade em você em resolver aquele problema. Então você precisa adaptar a tua comunicação para que seja uma comunicação simples, para que seja uma comunicação fácil, que ele conecte, que ele consiga entender o que você está falando. Se ele não entender o que você está falando, simplesmente ele não compra, tá? Também você precisa humanizar a tua comunicação. Você precisa transformar a tua comunicação em uma comunicação humanizada, aproximando a pessoa. Eu sempre falo que na rede social a gente fala com uma pessoa. Eu não falo com oi pessoal, tudo bem? Fala de forma genérica, em terceira pessoa. Não, não. Você está falando com uma pessoa. Quando a gente define um público-alvo e a gente vai falar sobre a necessidade de você definir um público-alvo, você conhece o perfil daquele cliente ideal. Então você vai falar sobre os problemas que ele tem, sobre as dificuldades que ele tem, o que ele pensa, sente, ouve, fala, qual é a visão de mundo dele. Você vai falar sobre ele no final das contas. Logo, você humaniza a tua comunicação e ele se conecta com você, porque ele não vê
um conteúdo técnico solto, ele vê ele mesmo na tua comunicação. Ele fala, nossa, ele está falando de mim. Nossa, ele está falando exatamente o que eu estou sentindo. Nossa, ele está falando exatamente o que eu estou passando. Logo, ele compra de você. Ok? Mais um. Você tem muita dificuldade em construir autoridade e em aparecer. Né? O que a gente vê de páginas de terapeutas, psicólogos, psicanalistas, que ele vende o quê? O atendimento individual, ele vende ele. Ele vende ele. O produto dele é ele. Mas na rede social dele nem tem ele. Só tem aqueles, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, postagenzinhas com frasezinhas, com reflexõezinhas, com cortes de vídeo de outras pessoas, mas não tem ele. Como é que o cliente vai comprar você se não tem você na tua rede social? A venda passa por um processo de conexão. Ele precisa ver você, ele precisa se conectar com você, ele precisa gostar daquilo que você fala, ele precisa compreender, precisa ser uma linguagem simples, precisa ser fácil e ele precisa criar relacionamento com você. Dificilmente alguém vai comprar de um completo estranho. Ele precisa ver autoridade em você e criar confiança em você. E tudo isso parte a partir dele te ver, parte a partir dele te ouvir, parte dele te entender. Agora, se você não aparece, como é que você vai construir tudo isso? Como é que você vai fazer tudo isso acontecer? Não dá, né? Penúltimo ponto aqui que eu listei. O teu conteúdo ele é igual a todo mundo. O teu conteúdo é igual a de todo mundo. Você só fala aquilo que todo mundo fala. Eu falo que é o conteúdo água de salsicha, né? O conteúdo sem graça, o conteúdo raso. Olha só, para você ter uma qualidade de vida, para você se hidratar, toma água. Jura? Sério? Que conteúdo incrível. Que conteúdo maravilhoso. Olha só, você tem que cuidar da sua saúde para ter saúde física. Sério? Que conteúdo raso. O que você contribuiu na vida daquela pessoa com um conteúdo desse? É um conteúdo que é inútil, é irrelevante, é fraco, é frágil, é raso, né? Você precisa ter um conteúdo forte. Você precisa ser diferencial e não ficar usando esse conteúdo água de salsicha que todo mundo, sempre em qualquer perfil, é tudo igual, né? Você não tem diferencial nenhum, logo ele não vai escolher você, porque você é só mais um ali, você não vai marcar, você não vai ser marcar ele, marcar você nele. Logo, você é completamente dispensável. Logo, ele não compra de você, tá? E por último, você é um terapeuta, você é um psicólogo, você é um psicanalista, você é um profissional do desenvolvimento humano, mas você não se vê como um negócio. Você se vê como um terapeuta. Você se vê como um psicólogo, ponto. Você não entende que você é um negócio, que vai muito mais amplo além de você mesmo. E se você não entender que você é um negócio, que você precisa ter estratégia, planejamento estratégico, metas, objetivos, um plano de captação de clientes, você nunca vai conseguir vender para esse cliente. Então esses são alguns pontos que você pode estar cometendo e eu quero que você seja muito vulnerável de olhar para a tua história, para o teu negócio, para saber se você vem cometendo esse tipo de erro e se você vem fazendo alguma coisa nesse sentido, ok? Você precisa se posicionar como um especialista. Você tem que sair desse lugar de ser generalista. Você precisa sair desse lugar de falar sobre conteúdos genéricos, rasos. Você precisa ser um especialista. Como eu falei aí nos principais erros, o que você resolve? Qual é o grande e único problema que você resolve? Você é especialista em resolver o quê? E não me falar em desenvolver pessoas. Não, não. É um problema específico. Vitor, mas eu sei resolver um monte de problemas. Eu sei resolver um monte de coisa e eu posso resolver um monte de coisas. Ok, perfeito, tá tudo bem nisso. Mas você precisa ainda assim se posicionar como especialista. Eu me posiciono dentro das terapias como especialista em feridas emocionais. Vitor, significa que eu não posso atender outros temas? Não é isso. Você pode atender outros temas desde que eles estejam conectados e você se conecte com aquele tema. Então, por exemplo, vou pegar o meu exemplo. Eu sou especialista em feridas emocionais, ponto. Eu sou especialista em dependência emocional? Não. Mas eu posso e tenho conhecimento para atender pessoas com dependência emocional? Sim. Como é que eu faço? Eu vou plugar esse tema ao meu tema base. Então veja, como a ferida emocional da rejeição te tornou dependente emocional. Percebe? Eu vou plugar.
vamos dizer, relacionamentos tóxicos. É a minha especialidade? Não. Eu me posiciono como especialista em relacionamentos tóxicos? Não. Significa que eu não posso atender? Claro que posso. Eu tenho conhecimento para isso. Mas eu não. Como é que vai ser a minha comunicação? Como a ferida emocional do abandono fez com que você vivesse um ciclo repetitivo de relacionamentos tóxicos. Percebe que eu sempre plugo esses outros temas ao meu tema base o tempo todo? Eu vou plugar ao meu tema base o tempo todo? Então é isso que você precisa fazer. Você precisa se posicionar como um especialista em resolver um determinado problema. E você precisa entender que não é sobre você. É sobre o problema que você resolve. Não é sobre quão incrível que você é, quantas faculdades, quantos cursos, quantas formações, quanto que você é criador da metodologia. Uau! Não é sobre você. Você é só um veículo. Eu sempre falo que a gente tem um ponto de partida, um ponto de destino e o trajeto, né? Qual que é o ponto de partida? Pensando no teu cliente. Ponto de partida é o problema que ele tá enfrentando, é a dor que ele está enfrentando, a dificuldade que ele está enfrentando. Qual que é o ponto de destino? Onde ele quer chegar, o resultado, a solução, o desejo dele. Então é tudo sobre dor e desejo, dores e necessidades. E você, tua metodologia, teus cursos, tuas formações, tudo aquilo que você sabe, e você, inclusive, é só o veículo que vai fazer com que ele saia do problema e chegue no determinado resultado. Então, tua comunicação tem que ser totalmente voltada para a dor, para o problema, para o desejo, para a necessidade que ele tem. Tua comunicação tem que estar aqui, não em você. Você é só um veículo, você é só um instrumento. E o que a gente vê são muitos profissionais que só ficam ali focando nele. É um narcisismo, é um egocentrismo, é um orgulho, né? De estar sempre ali falando sobre ele mesmo e no final ele não consegue se conectar com a problemática específica do cliente, ele não se conecta com o cliente, tá? E aí não vende, simples assim. Então, vamos para uma camada diferente aqui. Aqui a gente falou bastante sobre problemas, sobre dificuldades e tal. Vamos falar um pouquinho desses problemas e dificuldades voltados na tua rede social. No Instagram, eu falei para vocês que o fundamental, indispensável, não tem negociação, que você tem que estar no Instagram. Você precisa estar na rede social. E se posicionar do jeito certo, criar o conteúdo certo, aparecer lá, né? Conectar teus clientes lá. Ela é a tua forma principal de captação de clientes. É a tua maior construção de autoridade, está lá. Aonde você vende, está lá. É o seu Instagram, tá? Vamos ver alguns erros que profissionais do desenvolvimento humano cometem, e isso é muito clássico. Vou colocar aí na tela para você olhar. Olha, por exemplo, esses dois perfis aqui que eu trouxe para vocês observarem. E esses dois perfis representam um universo de perfis aí na rede social. Talvez a tua rede social seja exatamente desse jeito. Só fica postando frasezinhas motivacionais, bom dia, seja forte, corajoso, ai, taranã, seja filtro, não esponja, um abraço para você, seja corajoso. Só esses conteúdos motivacionaizinhos e recortezinhos que você pegou de algum lugar que você achou bonitinho. Esse conteúdo não vai vender. Esse conteúdo, no máximo que você vai conseguir é um compartilhamento dele porque a pessoa achou bonitinho. Mas ele não te traz autoridade. A pessoa não vai ver, olha, feliz dia! E ela vai olhar e falar, nossa, que profissional incrível. Olha o conhecimento que ele tem. Olha como ele é maravilhoso. Nossa, ele realmente é a pessoa certa para resolver o meu problema. Porque olha só, olha, nesse feliz dia, eu entendi que ele consegue resolver todos os meus problemas. É irônico, né? Mas é assim que acontece. Esse tipo de conteúdo não vai fazer com que você venda. Não vai fazer com que você construa autoridade e o cliente veja autoridade em você. Esse conteúdo não conecta, ok? Ou então esse outro tipo de conteúdo é um conteúdo que a pessoa só fica postando videozinhos. E esses videozinhos, recortes de vídeo de outras pessoas, geralmente famosinhos, influenciadores, ou então players que já são relevantes na internet dentro do desenvolvimento humano, recortes de vídeos, de filmes, né, que tem frases ali que podem ser impactantes. Essa é a mesma coisa. Aqui talvez seja até um pouco pior, porque aqui você está dando autoridade para outra pessoa. Você coloca lá um psicólogo falando sobre um determinado problema. E você é psicólogo. Você está dando autoridade para o outro. A pessoa olha para isso, então vou comprar do outro, porque ele é melhor do que ele, né? Você automaticamente você se deprecia, você se inferioriza quando você faz isso. Logo,
você não vai conseguir vender nada. Entende? É o problema nisso? Olha esse outros tipos de comunicação que são clássicos também aí, né? Terapia online, benefícios da terapia, agenda aberta, marque aqui a tua consulta, é um ato de coragem, você está panfletando, é como se fosse um panfleto digital. Esse tipo de conteúdo não vende. De novo, você precisa ter uma problemática e ser especialista naquele problema e se conectar com o cliente ideal, falando sobre ele, falando sobre um problema, falando sobre um desafio, trazendo estratégias, reflexões e soluções para aquele determinado problema. Não é sobre a terapia, lembra? Eu falei, você é um veículo. Não, a terapia é um veículo, não é o objetivo. O objetivo é ele resolver um problema e atingir um determinado resultado. Ponto. A terapia, ele é só um veículo que vai fazer ele alcançar esse resultado, tá? Então não faz esse tipo de conteúdozinho fraco, água de salsicha. Oi, bom dia, olha que lindo dia, olha os passarinhos, olha que legal, fica tirando foto do seu café da manhã. O que você está querendo comunicar com isso? Que autoridade que você quer construir tirando a foto lá da tua torrada e um suco de laranja? Como é que você transmite autoridade nisso? Não faz sentido. Tudo que você posta na rede social tem que ser estratégico, tem que construir autoridade e jogar autoridade para você, que o cliente veja que você é autoridade. Esse tipo de conteúdo não serve para nada, ele não atrai, ele não vende, ele não conecta, ele não gera desejo nenhum, ele não faz nada, né? O teu conteúdo ele precisa transformar a vida daquela pessoa, ele precisa marcar aquela pessoa, ele precisa dar alguma coisa, ele precisa dar alguma coisa para a pessoa e ela poder pegar isso aqui e usar na vida dela. Ela precisa pegar aquilo ali e transformar ela de alguma forma. Você oferecer algum determinado resultado para ela. Se você não fizer isso, você não vai conseguir nada, né? Você precisa entender a língua do seu cliente, você precisa falar a língua dele, você precisa se comunicar na linguagem dele. E para isso é super importante você entender quem é esse cliente, qual que é esse público-alvo, quem é o teu público-alvo, e a partir daí, a partir desse entendimento, você construir toda a tua estratégia de negócios, ok? Vamos falar um pouquinho sobre Instagram, especificamente na parte técnica, na parte estrutural, né? Como que você tem que construir o teu Instagram? O teu Instagram, lembra, é um Instagram profissional, então você precisa o tempo todo passar profissionalismo, tá? Seu Instagram não é um Instagram pessoal, para você ficar postando fotinhas suas o tempo todo, coisas, né? O Instagram, ele é um Instagram profissional e você precisa construir ele de forma profissional. Começa pelo arroba, né? O meu arroba oficial Vitor Salles, ou arroba marketerapeutas. O teu arroba ele precisa ser simples, precisa ser fácil, não pode ter caracteres especiais, não pode ter números. Quanto mais simples for, mais fácil de você ser encontrado na rede social, tá? A foto do teu Instagram. A foto do teu Instagram ela precisa ser muito simples. Precisa ser fácil, precisa estar focada no teu rosto para que você seja lembrado, precisa ter uma qualidade boa, né? Não posta foto de corpo inteiro, porque senão fica pequenininha, a pessoa não consegue nem te ver. A conexão vem pelo teu rosto, precisa conectar o teu rosto, tá? Então a foto tem que ser uma foto clara, uma foto profissional, com fundo neutro, né? Ah, Vitor, eu não tenho um fotógrafo profissional, você mesmo pode tirar suas fotos. Coloca uma iluminação legal, que tem uma qualidade boa, e tira uma foto. E nada de tirar selfie também, tá? Aquela foto que você tá ali, nitidamente, você é um profissional, não seja amador. Coloca num tripé e tira aquela foto, ou peça para alguém tirar essa foto para você numa parede neutra, num fundo neutro, ou então usa alguns aplicativos gratuitos aí na internet que você consegue apagar o fundo da imagem e colocar um fundo neutro, tá? Fotos com ar de profissional, tá? Se arruma, coloca, né, uma roupa que te passe autoridade dentro daquilo que você faz, é importante, tá? Aí você tem a tua assinatura lá no seu Instagram, por exemplo, aí você está vendo Vitor Salles / feridas emocionais. Sempre coloca o teu nome / tua área de especialização, tá? Sempre faça isso, porque esse é um campo de busca, esse é um campo de pesquisa, você precisa colocar isso de forma certa. Aqui não é Vitor Salles / terapeuta, Vitor Salles / psicólogo, Vitor Salles / psicanalista, não. Vitor Salles / feridas emocionais, Vitor Salles / relacionamentos tóxicos, Vitor Salles / ansiedade, Vitor Salles
É a tua área de atuação como especialista, tá bom? Aí a gente tem a biografia. A biografia, eu sempre falo que ela tem que ter obrigatoriamente 3 elementos nessa bio. Primeiro, uma promessa irresistível. Segundo, um elemento de autoridade. E terceiro, uma chamada para ação que leve para o link da bio. Tá? 3 elementos. Uma promessa que você prometa para o teu cliente ideal sair do problema que ele tem para chegar no resultado que ele quer. Te ajudo a acabar com as suas feridas emocionais, esse é o problema, e alcançar uma vida emocionalmente leve e saudável, é o desejo dele. Então a tua promessa tem que falar sobre a dor e o desejo e colocar você como um instrumento que ajude ele a chegar nesse determinado resultado. Então a promessa que conecte com a problemática e com o desejo dele, tá? Aí você tem o segundo elemento, que é o elemento de autoridade. O que é um elemento de autoridade para um profissional de desenvolvimento humano? Algo que passe autoridade e que o cliente veja autoridade nele, né? Você está prometendo uma coisa para ele, ele precisa ver autoridade em você. Então, geralmente o que a gente usa com frequência é tempo de trabalho, quanto tempo você já atua, mais de 10 anos transformando vidas, mais de 10 anos transformando histórias, né? Ou então, a quantidade de clientes que você já atendeu, mais de 10 mil vidas atendidas, mais de 5 mil pessoas transformadas. Isso a pessoa olha e fala, nossa, realmente ele sabe o que está falando, ele não é um amador, ele não está começando agora, ele já faz isso faz tempo. Logo, eu posso confiar, né? Te traz autoridade, ok? E por último, e não menos importante, a chamada para ação, que vai fazer com que que a pessoa clique no link da bio. Você indica a ela, olha só, você tem que clicar aqui, tá bom? Mas tudo tem que estar conversando com tudo. Se na tua promessa você colocou te ajuda a acabar com suas feridas emocionais, você pode colocar na chamada para ação, com uma setinha assim para baixo, acabe com suas feridas aqui. Se liberte aqui, né? Ok? A chamada para ação tem que conversar com a tua promessa. Não pode ser uma chamada genérica, vaga, superficial. Tá bom? E o link da bio, obrigatoriamente, tem que estar ali, tá? Vitor, mas eu não tenho uma página de vendas. Vitor, eu não tenho uma landing page. Vitor, coloca o número do teu WhatsApp para ele cair no teu WhatsApp. Só que não vai colocar aquele teu número direto, aquele número feio. Tem vários sites, vários aplicativos que você consegue personalizar o número, colocando uma máscara bonitinho, colocando literalmente um rótulo bonitinho para que fique bonito, não fica feio, lembra? Aparência também passa profissionalismo, tá? Então, a partir do cabeçalho do seu Instagram tem que ser assim. E aí a gente tem aquelas bolinhas, né, que são chamados destaques. O destaque, ele obrigatoriamente precisa destacar alguma coisa. Você precisa comunicar algo para o teu cliente, né? O que o teu cliente precisa ver quando ele chega na tua rede social? Ele precisa ver depoimentos, então tem que ter um destaque de depoimentos. Tem que ter um destaque com quem sou eu, com uma apresentação pessoal e profissional sua, para que ele te conheça e se conecte um pouquinho com a tua história. Precisa ter de produtos e serviços, onde você divulga ali o que você tem de soluções para o teu cliente, e precisa ter um destaque com elementos de autoridade, que mostre você atendendo, mostre você palestrando, mostre vocês em grupos, mostre você fazendo reuniões, colocando você em formato de autoridade. Lembra que o tempo todo o objetivo da nossa rede social é passar autoridade, tá bom? E o teu conteúdo? Teu conteúdo, obviamente, ele vai falar sobre a problemática. Ele precisa resolver um determinado problema, ele precisa falar sobre aquele problema, né? E para isso, você precisa definir a tua especialidade. Você precisa definir qual é o teu nicho. É o ponto de partida de todo negócio, é você ter a definição do teu assunto de autoridade, do teu assunto de especialidade, da tua problemática única que você resolve, de qual nicho você vai se posicionar, tá? A partir do entendimento da tua problemática, a gente já vai direto para o público-alvo. Quem é o teu público-alvo? Quem é o público-alvo que você atende? Então você precisa colocar ali, definir o teu público-alvo. O teu público-alvo não pode ser geral, porque a tua comunicação para uma pessoa de 18 anos é diferente para uma de 20, é diferente para uma de 25, é diferente para uma de 30, para uma de 40, para uma de 50. É diferente você falar para homens e mulheres do que falar para mulheres ou só para homens. Tua comunicação precisa ser adaptada para o seu cliente ideal. Para isso você precisa conhecer quem é o teu cliente ideal e é o teu público-alvo, tá? Você precisa ter um público-alvo definido. E a partir daí,
Entender quais são as grandes dores e desejos desse público-alvo. Dentro da mentoria comigo, a gente começa por aí, definindo tudo isso e construindo o alicerce de toda a fundação, que é tudo isso que a gente está falando aqui agora, né? Quais são as grandes dores desse teu cliente ideal? Porque você vai postar conteúdo sobre o quê? Sobre as dores. Se você não conhece as dores dele, como é que você vai postar? Como é que você vai falar? Como é que você vai criar produtos e serviços? Né? Os desejos? Como é que você vai criar soluções para ele se você não conhece efetivamente isso, né? Você precisa conhecer muito profundamente o teu cliente ideal. E conhecendo esse cliente ideal, você precisa se conectar com ele, conversar com ele o tempo todo, né? Você precisa ter uma problemática definida, você precisa ter uma promessa muito clara e muito definida para que a partir daí ele se conecte com você. Então, tudo isso precisa ser feito para que você consiga ter resultados na rede social. Porque no final das contas, de novo, você sempre tem que falar com ele. Você vai se conectar com ele o tempo todo. E se você não se conectar com ele, você não consegue vender. E aí a gente fala que a gente tem 3 tipos de pessoas, 3 tipos de públicos diferentes. A gente tem um público que tem um problema, mas ele não sabe que ele tem um problema, ou ele não assume que ele tem esse problema. Então, para esse público, você tem que criar um conteúdo que faça ele entender que ele tem aquele problema. Então é um conteúdo de consciência. E a maioria das pessoas estão aqui, tá? A maioria das pessoas tem um problema, mas elas não sabem que ela tem esse problema. Então o teu conteúdo tem que dar exemplos, tem que citar casos, tem que mostrar para ela que, nossa, eu faço isso, nossa, eu tenho isso, nossa, realmente eu sou assim. E trazer consciência para ela entender que ela carrega aquele problema e as consequências dele e por aí vai, tá? Então tem esse primeiro público. A gente tem um outro tipo de público que é um pouquinho diferente desse primeiro. Ele tem um problema também, mas ele já sabe que ele tem. Ele sabe que ele tem aquele problema, mas ele não sabe como resolver. Logo, você vem com a solução desse problema. Você fala como que ele consegue resolver. E aí o teu conteúdo precisa mostrar para ele o caminho, a rota para ele resolver aquele problema. É claro que o teu conteúdo não vai resolver esse problema. Ele vai mostrar a rota. Ele não vai saber como seguir essa rota sozinho. Logo, ele vai precisar de você para te ajudar, para ajudar ele nessa caminhada, tá? E a gente tem o terceiro tipo de público, que é o público que tem um problema, sabe que tem, mas ele não quer resolver. Ele não está disposto a resolver, seja porque dá muito trabalho, seja porque é muito esforço, seja porque... Não importa. Ele não quer resolver. Para esse tipo de público, você sorria, acene e dê tchau para ele. Não gaste sua energia tentando mudar alguém que não está disposto a ser mudado. Ele não vai se mover, tá? É muito esforço para um resultado quase nenhum. Então, teu Instagram ele precisa ser muito estratégico. Você precisa, talvez você já ouviu essa terminologia, né, de funil de conteúdo. Talvez você já ouviu esse conceito. O funil de conteúdo é um conteúdo que vai fazer com que você tenha toda uma estratégia de criação de conteúdo na tua rede social, fazendo você percorrer cada uma das camadas até que chegue à venda. O primeiro nível do funil, que a gente chama de topo de funil, é aquela parte de atenção, onde você vai atrair as pessoas, onde você vai atrair seguidores, onde você vai chamar a pessoa para estar ali com você. São desconhecidos, por isso que a gente chama de público frio, porque eles não te conhecem, né? São frios. Então você precisa, através do teu conteúdo, criar conteúdo que atrai essas pessoas. E esse conteúdo de atração é um conteúdo mais genérico, mais superficial, focado no teu assunto ideal, tá? Mas não pode ser um conteúdo denso demais. Ele ainda não está pronto para receber um conteúdo técnico demais, um conteúdo denso demais. Precisa ser um conteúdo que ele entenda de uma forma mais fácil e identifique. E para esse tipo de conteúdo, o Reels hoje no Instagram a melhor solução, porque o Reels o Instagram entrega o Reels para desconhecidos. Então a melhor estratégia para topo de funil é Reels, aquelas artes mais simples. Se você coloca memes na tua produção de conteúdo, memes é um conteúdo de topo de funil, são conteúdos compartilháveis, é o conteúdo mais, eu falo que é de fácil degustação, tá? Então, o conteúdo topo de funil é o conteúdo que você precisa chamar a atenção e trazer essa pessoa para ela te seguir. Aí a pessoa te seguiu, beleza. Então, a partir do momento que ela te seguiu, ela cai ali no meio do teu funil. O que é o meio de funil?
é um conteúdo de retenção, é um conteúdo de engajamento, é um conteúdo de relacionamento, é um conteúdo de conexão, onde a partir do momento que você atraiu ela, você precisa se relacionar com ela. Ela precisa ali, nesse momento, ver a autoridade em você. Ela precisa ali, naquele momento, começar a considerar comprar de você. E aqui é importante o conteúdo mais denso, um conteúdo mais transformacional, um conteúdo que realmente ela vai aprender alguma coisa com você. Aqui, sim, é um conteúdo mais denso. Denso não significa técnico. Denso não significa chato. Denso não significa longo, tá? São coisas totalmente diferentes. Aqui é um conteúdo que você vai entregar valor e criar conexão com o teu cliente ideal, tá bom? E por último, e não menos importante, é o conteúdo. A partir do momento que ele criou essa conexão, criou esse relacionamento com você, começa a considerar comprar de você, qual que é o próximo passo e o fundo do funil? É a venda, é a estratégia de conversão. A estratégia de conversão é onde você vai oferecer para ele a solução do teu problema, né? É o público mais quente possível, é o mais propenso para comprar de você. Aquele que realmente já só precisa de um instalar de dedos. E ali você vai oferecer coisas para ele, você vai oferecer soluções, você vai fazer ofertas para ele determinado problema a ser resolvido, né? E aqui um conteúdo, você pode usar os stories para vender, você pode usar uma sequência de carrossel para poder vender para ele, até Reels você consegue vender para ele, até outros tipos de formatos você consegue, mas geralmente através de uma sequência de carrossel funciona bem, uma sequência de stories funciona bem, através do direct funciona bem, né? São conteúdos de conversão, onde nesse conteúdo você vai fazer ofertas para ele, você vai oferecer a tua solução, você vai falar sobre um problema, vai explicar para ele o quão impactante, negativo e o problema daquele problema, e a partir daí você mostra a solução, mostra, olha só, para você resolver você precisa fazer isso aqui, clica aqui no link da bio, olha, para você resolver, me chama no direct que eu vou te ajudar com isso, e aí você vai para venda, né? O teu conteúdo ele precisa, eu falo que a gente precisa dividir o nosso conteúdo, né? Em 50%, 50% de tudo que você posta tem que ser um conteúdo de atração. Topo de funil. Você tem que ter um conteúdo de atração. 30% tem que ser um conteúdo de retenção, de conexão. E 20% tem que ser um conteúdo de vendas. Essa é uma proporção ideal que vai fazer com que você consiga ter uma estratégia correta, uma estratégia saudável para o teu negócio e que você vai conseguir crescer, tá? E para isso, para você oferecer coisas para ele, como eu falei lá no começo, né? Você precisa ter soluções, você precisa ter produtos, você precisa ter serviços, você precisa saber transformar aquilo que você sabe em treinamentos, em cursos, em grupos terapêuticos, em aulões, em workshops, em mentorias. Você precisa transformar o teu conhecimento em produtos. Você precisa ter uma esteira. Você precisa saber ter várias soluções para vender para os teus clientes, como eu falei lá atrás, né? Você não pode depender da sobrevivência do teu negócio a um único produto, que geralmente, né, é um atendimento individual. Você precisa ter um leque de soluções. Para isso, você precisa aprender a transformar o teu conhecimento em uma metodologia com a tua assinatura que você vai poder vender. E eu ajudo isso, todos os dias eu ajudo meus mentorados a fazer isso, a construir isso, a gente faz isso juntos, né? Então você precisa aprender a transformar o teu conhecimento em produtos e serviços, tá? E existem tantas possibilidades, né? Existem os grupos terapêuticos, existe quem gosta do presencial, existe as imersões, as palestras presenciais, os grupos presenciais, tem os online também, como você achar melhor. Tem as mentorias em grupo, seja presencial ou online, tem os aulões, seja esses aulões ao vivo ou gravados, por exemplo, você está dentro de um aulão gravado, né? Onde eu estou entregando, eu gravei essa aula para você, pensando nas suas dificuldades, na tua problemática, em te ajudar a resolver esses problemas. Então é um aulão. Um infoproduto, que é um treinamento completo, gravado com um determinado problema específico que você vai falar só sobre aquele problema. Existem as estratégias de lançamentos digitais, que você vai lançar produtos, existem as vendas perpétuas, enfim, tem tantas estratégias, tantas possibilidades que você pode jogar, né? Que você pode oferecer suas soluções, seu conhecimento.
Mas para isso você precisa também, não basta ter esses produtos, você precisa saber oferecer, você precisa saber captar, você precisa saber vender, você precisa saber se comunicar com esse cliente e vender por todos os canais de comunicação. Vitor, todos os canais? Como assim? Que canais que a gente tem? Você precisa saber vender pelo Instagram, tua comunicação, através da tua produção de conteúdo precisa vender. Você precisa aprender a vender no WhatsApp, seja num grupo do WhatsApp, seja num 1 a 1. Você precisa saber vender por telefone. Às vezes o cliente quer falar com você, quer ouvir você. Então você precisa saber vender por telefone, por uma videoconferência, por uma chamada de vídeo no Zoom, no Google Meet ou em outra plataforma. Você precisa saber vender pessoalmente. Você precisa saber vender através de vídeos gravados, através de gravações de vídeos, nesses aulões, nesses grupos, nesses lançamentos. Até nos treinamentos online você pode oferecer treinamentos para eles, novos cursos, novas formações. Então você precisa aprender a vender em aulas gravadas, né? Você precisa vender através de anúncios, saber vender através de anúncios, aí já é um nível um pouquinho mais elevado, né? Usar tráfego pago, usar os anúncios da internet para escalar o teu negócio. Eu falo que os anúncios vêm como uma última parte quando você já sabe organicamente fazer tudo que você precisa fazer. Quando de forma orgânica você já consegue faturar, já consegue vender, já consegue ter seus clientes. Quando você já está nesse nível, aí sim que você já está pronto para dar o próximo passo. Ok, Vitor? Tudo isso que você falou, cara, você me definiu. É exatamente tudo que você falou, cravou, foi 100%. Eu cometo esses erros, eu estou em dificuldade, eu não estou conseguindo vender, dependo das indicações, eu só sei atender individualmente, eu não tenho um público-alvo específico, eu não tenho uma problemática específica, não sei produzir conteúdo na rede social, não sei diversificar meu negócio em produtos e serviços, não sei como construir autoridade. Vitor, eu estou na maior enrascada pelo que eu entendi aqui que você está me dizendo. Tá, você tá. Estando nesse lugar, você coloca totalmente em risco o teu negócio, o teu chamado, a tua missão. Vitor, como é que você consegue me ajudar com isso? Eu consigo te ajudar de várias formas. A forma mais eficiente, onde eu vou realmente te ajudar de forma mais estratégica é a mentoria de negócios. É a mentoria individual, é eu e você trabalhando juntos. Essa é a forma mais certeira, no alvo, para que a gente consiga chegar no teu resultado. Eu falo, se você já não aguenta mais perder tempo, se você já comprou um monte de curso, um monte de treinamento, um monte de coisa e ainda assim não conseguiu. Você está sempre sozinho, nunca tem um suporte de ninguém, nunca tem acesso a ninguém, nunca tem... Você não consegue sair, romper, não consegue. Eu consigo te ajudar de forma individual, pegando na tua mão, mão na tua mão, literalmente, eu e você juntos caminhando em direção ao teu determinado resultado, ao teu objetivo. Na mentoria individual eu vou sentar com você, eu e você juntos, e juntos nós vamos alcançar o teu resultado juntos, de forma totalmente mão na massa. A mentoria de negócios não é um treinamento, não é um curso, não é uma aula. Não é. Não é igual para todo mundo, né? É individual, é personalizado. Eu vou sentar com você ao vivo, eu e você, online, e eu vou perguntar para você, quem é você? O que está acontecendo? Quais são os seus cursos, suas formações, seu conhecimento? Conta um pouquinho da tua história. Eu vou entender tua comunicação, tua forma de falar, tua forma de pensar. O que você quer alcançar como negócio? Quanto que você quer faturar por mês? O que você tem de soluções, de produtos, serviços? Eu vou entrar no teu universo, entendendo tudo sobre quem você é, sobre suas perspectivas, sobre o que você quer alcançar, sobre onde você quer chegar, e a partir daí a gente vai mergulhar dentro desse negócio para fazer com que você alcance o resultado que você quer. A gente vai trabalhar de forma individual, personalizada e mão na massa. Eu falo que ao final da mentoria você não vai ter mais um conhecimento na cabeça. Você vai ter tudo implementado, tudo feito. Ao final do tempo da mentoria você vai ter tudo feito. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque vai estar tudo resolvido, implementado e você já rodando, faturando com isso, tá? Eu falo que a mentoria ela tem basicamente 4 grandes pilares que a gente vai olhar, abordar e trabalhar. O primeiro pilar é a parte do planejamento de negócios, o planejamento estratégico. Tudo isso que eu falei para você de definição da autoridade, definição da estratégia, definição do público-alvo, definição da problemática única, quem é o teu cliente ideal, quais são as dores, desejos, problemática, o que a gente pode criar de produtos e serviços, toda essa parte estratégica.
A gente começa por aí, é a base de tudo. Então a gente vai definir tudo e colocar você no posicionamento ideal e preparar tudo para fazer isso acontecer. A gente vai criar toda a estratégia para a gente alcançar o determinado objetivo que você almeja alcançar. Tá? É a primeira coisa, começamos por aí. A partir daí, a gente vai para o segundo pilar, que é o pilar redes sociais. A gente vai pegar tudo isso que a gente aprendeu, tudo isso que a gente planejou e ó, pum, jogar para dentro da rede social, jogar para dentro do Instagram. A gente vai pegar a tua comunicação estratégica ideal, jogar para lá. A gente vai pegar teu público-alvo e criar comunicação para ele. A gente vai criar problemática única e vai começar a criar conteúdo com isso. Então a gente vai, com tudo que eu falei, criar bio, destaques, criar os conteúdos, topo, meio e fundo de funil, a gente vai fazer, eu e você na prática. Você tendo acesso direto a mim, ao meu WhatsApp, a gente vai fazer os encontros ao vivo, a gente vai trocar figurinhas pelo WhatsApp, eu vou passar para você o que você tem que fazer, você vai fazer, você vai me dar devolutivo, eu vou corrigir, vou validar, eu vou acionar você, ó, você está fazendo aqui certo, muito bom, vamos continuar aqui, ó, isso aqui dá para melhorar, vamos ajustar aqui, juntos. Percebe? Eu falo que a mentoria é um ping-pong, né? Eu jogo a bolinha para você, você joga a bolinha para mim, eu jogo a bolinha para você, e assim a gente vai construindo isso juntos, tá? Então, rede social, a gente vai construir a tua rede social que vai permitir que você escale e venda, tá? Terceiro pilar da mentoria de negócios é a criação de produtos e serviços. Falei para você aqui dentro dessa aula a importância de você criar soluções, produtos e serviços para oferecer para os seus clientes, criar uma carteira de produtos, né? Uma esteira. Falei isso para você. A gente vai fazer isso juntos. A gente vai olhar para a tua especialidade, para a tua problemática, para quem é o teu cliente ideal, e a gente vai ver o que a gente pode criar. Treinamentos em grupo, grupos terapêuticos, mentorias em grupo, treinamentos online, os infoprodutos, eles vão ser vendidos no perpétuo, criar os aulões, criar os produtos. A gente vai criar, transformar aquilo que você sabe em um produto, ou em mais produtos, né? A gente vai fazer isso. Eu não vou simplesmente te ensinar. Entenda, a mentoria eu não vou te ensinar. Claro que você vai aprender no caminho, óbvio. Mas muito mais do que ensinar, nós vamos fazer juntos. Isso muda tudo, percebe? Isso é totalmente diferente. Nós vamos executar tudo isso juntos. Isso muda tudo, tá? Feito isso, a gente tem um quarto pilar, que é o pilar de captação de clientes e vendas. Então a gente precisa pegar tudo isso que a gente construiu e começar a trazer pessoas e começar a vender seus atendimentos individuais, os produtos que a gente vai criar, os serviços que a gente vai criar, fazer com que você escale, comece a faturar múltiplos dígitos e vender múltiplas vezes esse teu conhecimento, né? Então é isso que a gente vai fazer de forma totalmente mão na massa, tá? A mentoria ela tem uma duração de 4 meses. Dentro desses 4 meses, a gente vai fazer os encontros individuais, eu e você ao vivo, onde a gente vai ficar sentado ao vivo, eu e você ali, trabalhando, executando e construindo tudo isso. Semana a semana a gente vai executando isso, semana a semana. Dentro do encontro a gente vai definir o que a gente vai fazer, e aí eu vou te mandando pelo WhatsApp, você vai fazer, vai me dar devolutivo, eu vou validar, vou corrigir, vou acrescentar, vou implementar com você, passo a próxima atividade. E assim, semana a semana, direto pelo WhatsApp, eu e você, a gente vai construindo o teu negócio, tá? Então, a gente vai fazer os encontros ao vivo, vai ter as semanas que a gente vai trabalhando, vai executando, e ao final da mentoria tudo isso vai estar implementado, tá? Eu sempre falo que a mentoria ela é um acelerador de negócios. Ela vai fazer com que você, cara, não aguento mais, parece que eu nada, não sai do lugar, parece que eu não consigo evoluir, parece que eu não consigo crescer, parece que eu não consigo... Eu quero te ajudar a, de uma vez por todas, você parar de perder tempo, parar de gastar energia, parar de cair em buracos desnecessários, dar pancada na parede e, cara, não aguento mais, isso é cansativo. Eu já tive nesse lugar. Isso é muito cansativo, é muito desgastante. Você acaba trazendo toda essa angústia, essa aflição, essa ansiedade, não conseguir vender, não conseguir ter cliente, não conseguir captar, não conseguir faturar para dentro da tua família, para dentro da tua casa, você não consegue, né, prover para tua casa, para tua família, isso começa a afetar o relacionamento com a tua família. Eu quero te ajudar a resolver tudo isso pegando na tua mão e caminhando junto. Você não vai mais estar sozinho. Você não vai mais não ter suporte de ninguém para te dizer o que você está fazendo de certo e de errado. Não, a gente vai fazer juntos o tempo todo. Essa é a melhor forma de você conseguir alcançar os resultados que você quer, tá bom? Vitor,
qual é o investimento que eu vou precisar fazer para entrar na mentoria com você. Mínimo. Eu falo que é surreal o que eu vou oferecer para você. Então, se é para você tudo isso que eu falei nessa aula, você precisa se inscrever agora. Não dá bobeira, não perder tempo, porque eu tenho certeza que você já perdeu muito tempo. O investimento na mentoria é menos do que um curso online que talvez você já tenha comprado. É menos do que uma imersão que você já vivenciou aí. É menos do que muita bobagem que você já comprou e não te trouxe resultado nenhum. Aqui na mentoria a gente vai ter resultado porque a gente vai trabalhar juntos implementando tudo isso que eu falei para você e muito mais. O investimento que você vai precisar fazer hoje é 12 vezes de R$ 60,50. Até 12 vezes no cartão, né? Se quiser parcelar em menos vezes, você pode. Mas em até 12 vezes de R$ 60,50. É um investimento mínimo, é um investimento pequeno, acessível, que vai fazer com que você multiplique esse investimento em muitas vezes mais. A gente está falando aqui de transformar você num negócio sólido e lucrativo. E você vai precisar investir R$ 60 por mês. É mínimo. Se você quiser investir à vista, você pode. O investimento à vista é R$ 597. É muito baratinho, é muito fácil e você consegue entrar, ok? Eu falo que é menos do que uma pizza que você compra, é menos do que um restaurante fast food, um hambúrguer que você vai comer hoje em dia custa mais do que isso, R$ 60 por mês. Uma sacolinha no mercado, às vezes 1 quilo de carne, dependendo da carne que você vai comprar, é mais de R$ 60. E aqui a gente está falando de você investir R$ 60 por mês em algo que vai fazer com que você viva da tua missão, viva do seu chamado, cresça, prospere, se construa, se posicione como autoridade e consiga viver daquilo que você ama fazer, que é desenvolver pessoas. Então, se você não quer mais perder tempo, se você está cansado de perder tempo, se você está cansado né? Chega, Vitor, eu entendi que já deu para mim. Eu quero ter resultados. Eu vou colocar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link para você entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp e a gente vai se falar e a gente vai começar a tua mentoria, onde a gente vai começar a pegar você pela mão, eu e você, juntos, individual, você vai falar comigo para a gente alcançar o teu determinado resultado, ok? Então, se você não aguenta mais perder tempo e quer eu trabalhando com você individualmente, personalizado, fazendo com que você tenha resultados, link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, é só você clicar e eu te vejo no WhatsApp, eu te vejo dentro da mentoria de negócios, tá? Vitor, eu quero que você me ajude de alguma determinada outra forma. Como que você consegue me ajudar? Lá no link da bio do meu Instagram tem vários treinamentos que eu posso te ajudar ali, com treinamentos gravados. Você não é igual a mentoria, tá? Nem se compara. A mentoria a gente vai fazer juntos. Mas você tem vários treinamentos online de forma específica ali que pode te ajudar, tá? Eu tenho o treinamento Instagram de Sucesso, onde eu vou te ensinar nesse treinamento, nas videoaulas, a como construir um Instagram de sucesso através dessas aulas gravadas. Eu tenho o treinamento Vendas Magnéticas, onde eu vou te ensinar naquele treinamento a como vender pelo Instagram, a vender pelo WhatsApp, vender, né, a como criar estratégias de vendas. Então, nesse treinamento, nessas videoaulas, eu vou te ensinar como vender. Eu tenho o Influenciador de Elite, onde eu vou te ajudar a construir metodologias, treinamentos, enfim, entre outras coisas, né? Então, eu tenho vários treinamentos ali online que pode te ajudar pontualmente a você resolver uma determinada demanda. Mas lembrando, é um treinamento, é mais um curso, tá? Você vai lá, tem que assistir as aulas e você vai implementar sozinho e vai ter que adaptar aquele conhecimento que está ali para a tua realidade do teu negócio. Eu consigo te ajudar de várias formas, tá? Agora, se você quer realmente acelerar de verdade o teu negócio e ter resultados e fazer com que você pare de perder tempo e realmente consiga alcançar o resultado que você quer, a mentoria é a solução para os teus negócios e é o lugar que você vai efetivamente, de uma vez por todas, ter resultado. E eu te convido novamente para você entrar na mentoria de negócios e a gente começar a construir não um negócio, não um Instagram, não a construir o teu sucesso profissional, a te fazer alcançar aquilo que você talvez nunca alcançou, viver uma vida que talvez você nunca
viveu, alcançar um nível de faturamento talvez que você nunca alcançou. E é esse o convite que eu te faço para você estar comigo na mentoria de negócios, tá bom? Todos os links vão estar aqui na bio do Instagram. Eu espero que verdadeiramente você tenha entendido que você precisa disso e que eu tô aqui para te ajudar e eu quero pegar na tua mão e te ajudar de uma vez por todas a você ter resultados e parar de perder tempo e parar de gastar dinheiro comprando um monte de cursos e que no final das contas você tá sempre sozinho e não ter suporte ou ajuda de ninguém, tá? No mais, pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula. Essa aula foi feita com muito carinho e muito pensada estrategicamente em você, nos teus problemas, nas suas dificuldades, que você talvez esteja ou está enfrentando, e aqui eu entreguei um valor absurdo para você, de forma gratuita, para que você consiga olhar para o teu negócio e corrigir erros que talvez estejam sabotando teus resultados, erros que talvez estejam minando a tua autoridade, erros talvez que estejam custando até a sobrevivência do teu negócio. Espero que tenha sido útil e valioso para você. Se você conhece um outro profissional do desenvolvimento humano, um amigo, um colega de trabalho, de profissão, e você acredita que esse conteúdo pode ser valioso para ele, fica à vontade para encaminhar esse link para ele, para que ele assista essa aula e possa ajudar ele também, tá bom? Eu quero que você... Eu falo que o meu trabalho como mentor de negócios é fazer com que você tenha resultados, é fazer com que você prospere, é fazer com que você alcance seus objetivos pessoais. E se essa aula, esse vídeo eu conseguir contribuir com você para que você consiga evoluir dentro da tua carreira, do teu negócio, consiga alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas, eu estou muito feliz e a minha missão foi atingida nesse vídeo, tá bom? Um grande abraço e eu espero que você possa estar comigo dentro da mentoria de negócios para que a gente possa construir o teu sucesso profissional e a gente se vê por aí. Um abraço. Tchau, tchau.